Jeremias capítulo 30, e o verso de número 8. Obrigado. Estou conhecendo esse carequinha de algum lugar. Acho que já sofreu na minha mão aí, hein? Cadê o Osias? Achei um aí que sofreu na minha mão, hein? Pensei que era só o Júnior, mas isso aí está sofrendo na minha mão. Jeremias capítulo 30, eu vou fazer uso do verso de número 8. E dentro do nosso tempo a gente pensa alguma coisa acerca desse texto. E esse texto, eu passei a me relacionar com ele mais próximo no dia que a dona Marli Miranda foi curada de câncer, que é a minha mãe. A minha mãe foi curada de câncer e voltou para o céu com a pressão igualando. O professor está de brincadeira, mas ela viveu alguns anos ainda depois da cura e depois voltou para casa. Me deixou um psicólogo de presente e tem sido bênção. Jeremias capítulo 30, verso 8 diz: porque será naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus grilhões, ou os teus canzins, e nunca mais se servirão dele os estrangeiros, porque será naquele dia, Meus irmãos, capítulo 30, o verso de número 8, do profeta Jeremias, está estabelecido uma promessa que o próprio Deus está fazendo para a vida do seu povo. Lembrando que o profeta Jeremias é a última voz profética que Deus vai usar antes do exílio babilônico. Então Deus usa o profeta Jeremias, que até então residia numa cidade chamada Anatote, filho de um sacerdote pelo nome de Ilquias. Ali ele está estudando o ofício sacerdotal, para quando seu pai se aposentasse por volta dos 50 anos, ele pudesse cumprir ou dar seguimento ao ofício sacerdotal por volta dos 30 anos de idade. Então, enquanto ele cria expectativa em exercer o sacerdotal, Deus precisa de um profeta. O sacerdote é o mediador, é aquele que faz o ponto de ligação entre o povo e Deus. O profeta é aquele que traz do coração de Deus para falar com o povo de Deus na face da terra. Então Deus, para aquele momento, o que ele tinha como prioridade era alguém que buscasse o que está no coração dele, que pudesse receber o que estava no coração de Deus e falar com o povo na face da terra. Então Deus desce em Anatote, lança a mão de Jeremias, sem dar explicação, simplesmente o vocacionou para o ofício profético. Logo, começa o campo de conversação entre Deus e Jeremias, e ele vai revelar em suas palavras a debilidade ou a fragilidade diante da situação que é ser usado para a vida daquele povo. Dentro de alguns capítulos que antecede o capítulo de número 30, precisamente do 25 doravante, Deus está usando o profeta Jeremias, dizendo que de fato iria prender esse povo por pelo menos 70 anos. Mas o mesmo Deus que falou que iria prender o povo por causa de quebra de princípios, por causa da prostituição espiritual, batendo 70 anos, Deus traria esse povo de volta. Então, o capítulo de número 30, o verso 8, Deus vai falar sobre um dia específico. E quando ele começa dizendo, ele diz no capítulo 30, no verso 8, porque será naquele dia. Porque será naquele dia. Eu, particularmente, quando eu li, eu fiquei perguntando, que dia pode ser esse? Será um domingo? Fui logo para o final de semana ali, um sábado, um domingo, que dia pode ser esse?
pensando comigo. Eu falei, o sábado é de Jesus, o domingo é de Jesus, mas a segunda também é. Rapaz, até o dia em que tudo dá errado, também pertence a Ele. Só que nós temos uma inclinação em crer que o dia só vem de Deus quando as coisas boas acontecem ao nosso favor. Mas mesmo quando as coisas não estão do jeito que nós desejamos, também vem do Senhor. O salmista no Salmo 118, verso 24, se eu não estiver errado, ou vice-versa, diz que este é o dia que fez o Senhor. Ele diz, esse é o dia que fez o Senhor, tá? A independência do que está acontecendo no dia, ele vai potencializar o nosso poder de reação contra o que possa estar acontecendo. Ele disse, então, se alegre nele e se regozijem-se nele. Ou seja, pode estar tudo dando errado, mas a parte final do texto diz, se vira, se alegra nesse dia, se regozijem-se nesse dia, porque foi o Senhor que fez. Então a pergunta que ficou para mim é, que dia é esse? O domingo é do Senhor, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tudo pertence ao Senhor. Eu fiquei olhando e fui ver à luz da Bíblia, porque na Bíblia existe pelo menos dias que são destacados como dia do Senhor. A primeira interpretação de entendimento para o dia do Senhor está vinculada ao domingo pela manhã, quando as Marias buscam o corpo do Cristo para untar com aloés, que Nicodemos havia ofertado, e desperdiçou tudo. O corpo não estava mais lá, mas um personagem celestial perguntou a elas, por que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Esse dia ficou conhecido como dia do Senhor. A segunda indicação para o dia do Senhor está relacionada, e aí, para essa proposta mais para quem é os pré-tribulacionistas, que vai do capítulo 5, capítulo 6 do Apocalipse até o capítulo 19, que fecha ali a ideia de 7 anos da grande tribulação. Esse dia será chamado como dia do Senhor. A terceira aplicação para dia do Senhor está vinculado ao arrebatamento da igreja. A igreja foi tirada da terra, foi embora. Para quem ficou é só choro, para quem foi é só alegria. Esse dia também é chamado de dia do Senhor. Ok, então todos os dias pertencem a Ele, mas tem um dia que a aplicação dele é pessoal, pertence a nós essa aplicação. Eu lembro quando mamãe foi diagnosticada com câncer, e eu tinha uma tia que era budista, minha tia, de cada 100 palavras, 300 era palavrão. E aí nós levamos mamãe ao médico, foi um terror para a família, e os médicos receitou vários remédios para a mamãe. Nós voltamos no carro, um silêncio no carro, e mamãe cantando hino da harpa. Mamãe cantando hino da harpa. Aquela velha voltou, 86 anos, voltou para casa. Só de presidência geral do nosso campo, no ciclo de oração, ela teve 56 anos de presidência. Enquanto nós ficávamos no carro pensativo, mamãe cantava hinos da harpa, e nós olhávamos um para o outro, e a minha tia dizia, eu acho que Didi está ficando meio doida da cabeça. E a minha mãe não parava de cantar, até que um dia, mamãe pediu que minha irmã me ligasse, e ela tinha feito frango ensopado com quiabo, anguzinho molinho. Eu desci, mas comi demais, e depois encostei lá para dentro, e quando entrou a tarde, começou uma cantoria lá na cozinha, porque mamãe era igual uma gata, gostava de um leitezinho morno na tarde. Mamãe tomou o leite e foi lavar o copo, e aí quando ela está lavando o copo, ela começou a cantar, é uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado e o primeiro a chegar, só que enquanto, deve ter bleiano perdido por aí, você viu? Foi convidado e o primeiro a chegar, só que quando mamãe começou a cantar,
lá na cozinha, lá no quarto, eu senti uma alegria do Espírito, e eu me arrepiei. Eu falei, Jesus está aqui em casa. Aí eu falei, onde está rolando esse fluxo de unção? Eu levantei e vim andando pelo corredor, e cheguei no final do corredor, que comunga com a cozinha, que dá assim para a pia. Mamãe ia começar a cantar, fica Jesus mais um pouquinho, não vá sem eu antes lhe falar, como tu és maravilhoso, a sua presença inundou esse lugar. Irmãos, mamãe não cantou em português, mamãe cantou em línguas estranhas, e quanto mais mamãe cantava, mais aquilo se enchia de glória. Eu fui tomado por uma graça, as lágrimas caíram dos meus olhos, e eu falei em línguas também. Quando mamãe olhou para trás, o Espírito gritou no meu espírito, olha para minha serva, que nem no dia mau ela deixa de me adorar, mas diga para ela que enquanto ela me adora, eu estou trocando o sangue dela agora. Passaram 2 dias, mamãe foi para o exame de rotina, o médico voltou perplexo, sem saber o que dizer, mas disse para nós, não sabemos explicar, mas o sangue de Dona Marli está igual de um bebê recém-nascido, e não tem mais câncer algum, para a glória de Deus. Miranda, e por que você está contando isso? Porque minha tia, que é budista, virou para nós e falou assim, quer saber? Nunca mais eu esqueço esse dia. Eu falei, por que não? Foi o dia do nosso milagre. Então, pera lá. Eu dei esse arrudeio todinho só para chegar aqui, para dizer que nós estamos na quarta da vitória. Quando o texto diz, porque será naquele dia, que dia é esse? Você tem coragem de profetizar? Tem? No ambiente desse, não te der, você está morto. Eu vou ler, porque será naquele dia, você brada, por que será naquele dia? Pronto. Porque esse dia é específico. Ele é específico. Nada que se busca a nível de conquista dentro do calendário gregoriano se alcança de forma isolada. Se eu for separar numa linguagem de semestre, primeiro e segundo semestre, você tem que respeitar os primeiros 6 meses e os segundos 6 meses, se coadunando 12 meses. Ok, mesmo sendo primeiro e segundo semestre, esse mês aí tem um mês, ok, 30, primeira quinzena, segunda quinzena. Ok, a quinzena tem semana, semana tem dias, dias tem horas, horas tem minutos, segundos e milésimos. Nada acontece de forma isolada, há uma junção. E parece que não, mas Deus está no controle. Deus está no controle. Porque nós queremos viver esse dia da resposta, esse dia do milagre, esse dia do sobrenatural. E dependendo do dia que você está vivendo, ele se tornou um desafio para a tua vida. Porque tem dias e dias. Tem dias que você gostaria de riscar da história da tua vida. Porque o que aconteceu foi ruim, foi fatídico, foi pesaroso. Tu foi traído, sangrou, tu não dormiu. Mas esses dias não tem como esquecê-lo. Não tem como apagar. A gente aprende a lidar com eles. Porque querendo ou não, até os dias que as coisas não são boas, é Deus te treinando. Porque os dias ruins te treinam para dignificar você a viver os dias bons. Que graça tem chegar nos dias bons sem experiência dos dias ruins.
Então, se tem que chorar, chora mesmo. Viva essa dor mesmo. E Deus não vai te isentar desse dia complicado. Pensa num Deus olhando para você e dizendo: estou forjando meu filho, estou forjando a minha filha. Aleluia. Por mais que aperte, foi Ele que falou: ó, eu vou estar com vocês todos os dias. Eu vou estar com vocês. Então se sinta amparado, se sinta guardado. Quando chegar esse dia, eu vou livrar. Tem um dia específico, e o dia é hoje. O povo poderia ter perdido a esperança, porque eles ficaram aprisionados, aprisionados, mas debaixo de uma promessa, que esse dia haveria de chegar. Então, quando tudo parecer estar complicado, pelos sistemas prisionais, invisíveis, uau, obrigado Espírito, lembra-te, você ainda tem uma palavra. Você ainda tem uma palavra. Quando tudo parecer que deu ruim, você ainda tem uma... Cadê o meu tecladista, rapaz? Ele me abandona, cadê ele? Cadê ele, Osias? Eu gosto quando esse cara está dedilhando aqui, rapaz, pertinho de mim. Nós ainda temos uma palavra. Porque ele falou só, antes de prender, ele faz a promessa que vai prender e cumpre. Só que no capítulo 28, se levantou um profeta tentando desmontar a profecia. Aí no capítulo 29, Deus faz: Jeremias, escreve a carta e deixa estabelecido. Não, mas esse Deus quer prender a gente? 29:11, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. O pensamento do Senhor é prender vocês. Qual é o intuito? De dá-los oportunidade de voltar a me buscar. 29:13, buscar-me-eis e me achareis. Eita glória. Buscar-me-eis e me achareis, quando vós me buscardes. Não é com 50%, é de todo o vosso coração, totalidade. Ignore as tuas dores, ignore o momento que não é favorável, e é hora de buscá-lo. Por quê? Porque mesmo vivendo essas dores, há uma palavra de garantia, de promessa. Isso, esse momento aqui é só para pessoas que estão igual a mim, no meio da pindaíba, no meio do problema, mas não tem prazer em se entregar, tem prazer em trazer à memória a palavra que Deus lhe deu, que depois dessa situação haverá um restaurar de Deus para a tua vida, haverá um recomeço de Deus para a tua vida. Aguenta mais um pouco, isso tudo vai passar e você vai cantar um novo cântico para a glória de Deus, o nosso Pai. Oh, glória! Essa situação de momento não te define. O Senhor vai prender? Vou. Para que vocês aprendam a depender de mim. Estando preso, não tem A e nem B. Vai aprender a depender de quem pode. Uau! E aí, teve prisão? Pergunta o ano 604, 605, 597, 587. Primeira batalha é a batalha de Meguido, que é a batalha de Faraó Neco com a Síria, que os hebreus fizeram aliança com a Síria a fim de fugir do tributo que pagava Neco. Neco diz para Josias: não fecha que vai dar ruim. Querer fugir do opressor todo mundo quer.
A questão é com quem estamos se aliançando para fugir da pressão. Pressão te leva a fazer alianças erradas. Perdeu a parada. Neco colocou Jeoiaquim, seu filho, para continuar governando e sendo tributário. Até que um dos homens que fundou a dinastia caldeia, a saber, Nabopolassar, morreu e o seu filho Nabucodonosor assume. Nebuzaradã, seu capitão de exército, com uma mentalidade para a guerra extraordinária, ele edificou as muralhas mais, elevou para quase 110 metros de altura da Babilônia, quadrática, 25 portas cada lado, totalizando 100 portas de bronze com ferrolhos de ferro. Nas muralhas colocou guaritas de bronze, com visão privilegiada do atalaia para observar o inimigo ao longe. Primeira batalha de Meguido, a segunda de Carquemes ou de Carquemis. Aí Neco beijou a lona e Nabucodonosor triunfou. Se pagou tributo a Neco para provar que eu não estou brincando, diga a eles que vai ter que pagar a mim. Vai lá, não traz gente feia não, e nem burra, traz gente bonita, inteligente e nova. 604, 605, Daniel, Misael, Ananias, Azarias. 597, Ezequiel e mais 10 mil cabeças de pé. 587, Zedequias, depois de rei, virou fantoche na mão do inimigo e as duas vistas vazadas. O povo que estava livre, desfrutando de uma comunhão plena com Deus, que só queria ser um Deus monogâmico, que não queria mistura. Eu quero ser Senhor da vida de vocês, mas vocês não aceitaram isso, e a minha vara de correção é a Babilônia aprisionando. Miranda, mas essa Babilônia caiu no ano 536, verdade, a Babilônia geográfica caiu. E por que não falar das Babilônias, que não tem muros, mas que está evidenciada dentro de pessoas? Vocês lembram, quem esteve aqui pela manhã, que nós falamos acerca da febre, que a temperatura que define-se como febre é indicando que lá dentro tem alguma coisa que não está certa, não está bem. Está assim de gente vindo para os cultos, pastor Cláudio, e lá dentro tem uma Babilônia que não deixa ela estar bem. Ela vem ao culto e não consegue entrar no culto. E não é que você está desviado ou desviada, é o seu momento, é a sua guerra, é os seus conflitos internos contra um Nabucodonosor que grita dia e noite. Estás cansado de guerrear contra ele, e isso vai te sugando. Isaías 49, o verso 14, os anciões já tinham jogado os manuscritos ao chão e gritava: Deus nos esqueceu, o Deus de Israel nos desamparou. E Deus disse: eu disse que iria aprender, desamparar jamais. Verso 15 ele responde: qual é a probabilidade de uma senhora que carregou o bebê 9 meses, enjoou, dormiu mal? Qual é a probabilidade dela esquecer essa criança? Você vai dizer para mim: nenhuma. Verdade. Aí Deus disse: é mais fácil ela esquecer, porque eu, todavia, tipo, aconteça o que acontecer, o coro pode estar cantando na casa de Noca, o templo pode estar nublado, mas eu estou com você. Eu não te deixo, eu não te abandono. Aleluia, aleluia. Se tiver saúde eu estou, se não tiver eu estou também com vocês. Eu não deixo vocês, eu não abandono vocês.
O nosso dia é hoje, irmão. O nosso dia é hoje. Eu não saio do projeto Recomeçar Hoje com menos do que isso. É hoje. Não, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. E outra, viu? Coisas passam pelo crivo do ofício profético nos teus lábios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 13. Como está escrito: crie, por isso falei. E nós que cremos, também falamos. Por mais que o seu momento não condiz com aquilo que você deseja viver, não enxerga pelo físico, enxerga pelo espírito. Porque a visão do meu espírito é a visão da minha fé. Então fala daquilo que você quer viver. Estejas firmado nisso. Porque agora é um momento de nostalgia. O povo está preso. Não tem mais coral de Israel cantando. Não tem mais Jedutum regendo. Não tem mais glória, como foi lá na inauguração do Alto do Moriá, que Salomão se curvou orando e disse: Senhor, tu, que os céus dos céus não pode conter a sua glória, mas eu fiz essa casa aqui para o Senhor ser adorado. Ah, quando o teu povo errar e vier buscar perdão, perdoa eles. Mas quando os estrangeiros também vierem, perdoa. E Deus fala: Salomão, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos maus caminhos e buscar minha face, diga que eu ouvirei do alto dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. E mais, e agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos a toda a oração que foi feita nesse lugar. Lá fora, o povo caía de rosto no chão e gritava: grande é o Senhor, e a sua benignidade dura para sempre, e grande é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, é nosso dia hoje. Oh, glória, oh, glória. O povo está preso. O povo está preso. Aí um compositor do Salmo 137, que é escrito por volta do século V, logo após o regresso do exílio, ele começa a escrever dizendo, lembrando ele: eu estou livre, mas me reportando ao tempo que estávamos presos. Nós bem nos assentávamos. Eu ia perguntar: você cortou o cabelo? Nós bem se assentávamos na beira do rio Quebar, lembrando de Sião e aqueles que havia nos levado preso, pedia que nós cantássemos um dos cânticos de Sião. Como poderemos cantar um dos cânticos de Sião estando nós aqui em terras estranhas? Então Babilônia tem por característica roubar dos lábios da pessoa o prazer do louvor a Deus. De repente você até veio para a quarta da vitória com ímpeto de um louvor a Deus, mas só você e Deus sabe do conflito, da guerra que está internamente, do embate, dos combates que existe aí dentro. De uma vez que você vai levantar a mão para celebrar ou abrir a boca para glorificar, há um Nabucodonosor aí dentro gritando: não adianta dar glória aqui, porque eu te pego lá fora. Mas esse Nabucodonosor está com os milésimos contados, porque o trono dele está balangando, e ele vai perder essa parada. Porque essa situação pode até existir, mas tem uma palavra sobre nós. Por isso que quando Daniel, no capítulo 9,
Ele está preso, chegou com 16 para 17 anos, já está com 80 para 88 anos. E ele lembrou que pelos livros, que livros é esse? Daniel, eu estava lendo Isaías, Jeremias 25. E estando preso, ele leu e falou: eu estou aqui preso esse tempo inteiro, desde 17 anos, e eu estou vendo pelo texto que Deus tem uma promessa para nos livrar. Aí disse: o quê? Se Deus tem uma promessa, eu vou orar a promessa, eu vou me direcionar a esta promessa. E ele se pôs em jejum e oração, e a promessa estava de pé. No capítulo 5 de Daniel, de fato a Babilônia caiu à meia-noite, Deus cumprindo a promessa. E acontecerá naquele dia, hoje, que o jugo será o jugo será quebrado do teu pescoço. Eu estava na cidade de Espera Feliz, era um evento da prefeitura, e eu fui convidado a pregar. Eu estava na casa de um amigo, segundo andar, e eu comecei a ouvir barulho de muitos sino batendo, e eu cheguei para ver, e eu fiquei encantado com um menininho dos seus 8 para 10 anos, que comandava 4 bois cevados. Aí eu olhei e comentei, falei: Átila, esse menino é bravo, olha a onda que ele está tirando, dominando 4 bois forte. Ele disse: não, Miranda, o boi é irracional, o menino é racional, Miranda. É que o boi, no seu momento de irracionalidade, permitiu o mais fraco colocar aquela algema de madeira no pescoço. O nome daquilo é jugo. Quando o mais fraco, no momento de irracionalidade do mais forte, consegue colocar algema, o mais fraco faz do mais forte o que ele quer. E o menininho bravo: vai boi, vai boi. Se você perceber, essa situação que insiste de dominar, ela nunca foi mais forte do que você. Foi você que no seu momento de irracionalidade você deu confiança. Ele colocou o jugo e te faz tomar um rumo que a felicidade não está lá, que a conquista não está lá. Mas eu tipifico esse menininho como ação de um demônio decaído. Essa carroça vai quebrar hoje. Vai quebrar hoje. Vai quebrar. Porque será naquele dia, hoje, diz o Senhor dos Exércitos. Detalhe, quem está falando é o Senhor da guerra, Yahvé de Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo assim: ó, a parada é para a guerra, então sou eu que vou entrar nessa guerra em favor de vocês, para vos dar vitória. Que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus grilhões, os cães, e nunca mais se servirão dele os estrangeiros. Nunca mais os estrangeiros vão escravizar o meu povo, porque na verdade eu usei eles para aprisionar o meu povo, mas eu também vou usar o ímpio para libertar o meu povo. Quem projeta o texto ali? Projeta para mim Isaías 10, 27, pretinho. Projeta para mim. Isso. Esse jugo quebra do teu pescoço. Você vai tomar a direção correta. Essa força que te tira da direção correta, ela cai hoje. Ela cai hoje. Não, mas ela não cai porque eu quero. Ela cai porque a Bíblia quer quebrá-la hoje. A Bíblia quer desfazê-la hoje.
A palavra vai deixar você livre para fluir hoje. Isaías, para corroborar com a fala de transformação e mudança, acontecerá naquele dia. Que dia? Que dia? Hoje, que a sua carga será tirada do teu ombro. Todo aquele peso que você entrou carregando, que não te deixava ser você mesmo, está sendo removido hoje dos teus ombros, e o jugo do teu pescoço, e o jugo será quebrado por causa da unção, por causa da unção. Oh, se eu levantar a minha mão e com os meus lábios proféticos eu profetizo sobre a sua vida, que todo jugo invisível seja quebrado. Quebrado por causa da unção. É a unção que vai quebrar esse jugo. É a unção que vai dizimar esse jugo. É a unção que vai arrebentar com esse jugo lá atrás na galeria, aqui na frente. A unção pingando pelo teto, invadindo a sua vida. A sua vida é o endereço que Deus está procurando. Vai quebrar jugo, a carroça vai quebrar, o inimigo vai cair dessa carroça. É isso mesmo, você vai ser livre. Essa unção está tocando para quebrar jugo, para quebrar todo jugo. Seja livre, não é amanhã, é hoje, diz o texto. Não é amanhã, é hoje, diz o texto, que esse jugo é quebrado. Ei, volte a funcionar, volte a fazer o que você não fazia mais. Feche os teus olhos. Obrigado, Espírito. Espírito Santo, Tu és a unção de Deus. E nós estamos no projeto Recomeçar na quarta da vitória. Esse povo é seu. Nós estamos aqui por sua causa. Já que o Senhor está aqui, toca a luz com a tua unção aqui agora. Isso, Espírito Santo. Eita, que coisa boa. Isso, Managandosia. Toca aqui na frente, Espírito, toca lá atrás. Toca na direita, toca na esquerda. Aumenta mais a tua unção aqui dentro. Isso. Aumenta mais a tua unção aqui dentro. Essa vida que estava paralisada, algemada, eu quebro agora todo jugo pelo poder da unção. Hoje é a quarta da vitória, e nós nos apropriamos da vitória nessa quarta-feira, porque cremos, ó Pai, que o Senhor marcou essa noite, marcou esse dia, para que todo jugo seja quebrado agora. Espírito, flui neste lugar uma vez mais. Flui na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Aquele que não consegue reagir, aquele que está desanimado, sem força, dominado pelo jugo, que ele seja livre agora. Que ele seja livre agora. Que ela seja livre agora. Oh, estou crendo na noite da vitória.
Eu estou crendo na quarta da vitória. Eu estou crendo na quarta do sobrenatural. Eu estou crendo na quarta do sobrenatural. Os céus estão nos visitando. Ei, que legoroshe managando que se anda que voa. Porque será naquele dia, porque será na quarta da vitória, eu quebrarei o jugo sobre o teu pescoço. Eu removo toda a carga, todo peso é removido, toda fadiga é removida, tudo de ruim é removido. Aleluia. Esse rio está aonde? Então flui nas águas. Quero beber dos teus rios, Senhor. Uau! Flui. Seja livre para fluir. Está livre para fluir. Não tem mais nada que te segura. Não tem mais nada que te impossibilita. O jugo invisível foi quebrado. As amarras invisíveis são quebradas. É hoje, é agora. É hoje, é agora. Uou, uou, uou. Isso, isso. Tem gente livre aí. Tem gente reagindo com barulho de júbilo aí. Isso, Espírito Santo. Rege um coral de línguas estranhas aqui. Invade mais. Uau, uau. Calero checa teremaga. Camando guide revodada dacia. Uau! Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo posso levar a vida. Esses rios está aqui na quarta da vitória. Mergulha nele.
O Senhor dos Exércitos está garantindo na tua palavra: eu vou quebrar o jugo, eu vou te tirar dessa escravatura. Agora, depois que eu quebrar o jugo, diz o texto, não eu, nunca mais os estrangeiros fará escravo o meu povo. Seja livre, seja livre. Agora, se você está aqui e não é evangélico ou está afastado, tem que ser quebrada essa algemazinha invisível aí, não é verdade? Você está virando refém, escravo de uma situação que é mais fraca do que você. E o Espírito Santo está te esperando aqui nesse altar, dizendo: eu posso recomeçar a sua história. Se você está aqui e não é evangélico, quer reconhecer Jesus como seu, já está vindo aqui. Pode chorar, isso. Cadê o segundo lá atrás? Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? Vem, você que está com sede. Vem, essa carroça, quebrar essa carroça. Isso, derrubar esse demônio pequenininho que está gritando. Ele vai ficar desempregado hoje. Sai do seu lugar e corra para esse altar. Cadê você? Cadê a segunda pessoa? Lá atrás, na galeria ou aqui. É só sair do seu lugar e vir à frente. A salvação está aqui te esperando. A graça está de braços abertos te aguardando. E nós não temos a noite toda, mas nós estamos interessados na salvação da sua alma. Tem mais alguém? Reverendo, come here, my brother. Aonde? Nesse lugar.